Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero contar para vocês um pouco da minha experiência com o empreendedorismo. Inclusive, foi uma cliente que deu essa sugestão e eu gostei muito. Obrigada pela sugestão, tá? E quero aproveitar para pedir também a sua sugestão. Se você tem alguma sugestão de vídeo que eu posso gravar, que você tem curiosidade que eu venha trazer o tema, deixa aí nos comentários, combinado? Então vamos lá? Então, para quem não sabe, eu sou empreendedora, né? Sou sócia da Mil Encantos Lingerie, que é uma loja de fábrica, e ela já está no mercado há 3 anos. Eu acho que esse ano vai fazer 4, se eu não me engano. É isso mesmo. Gente, meu Deus, como o tempo voa! E, gente, o maior crescimento que eu já tive na minha vida foi empreendendo, porque é muito desafiador, é muita coisa que a gente aprende. Eu sempre brinco que se você quer se tornar a sua melhor versão, então vai empreender, porque, meu Deus, assim, são muitos desafios mesmo. E eu só posso dizer que eu cheguei até aqui porque foi muito por Deus mesmo que me sustentou, que me ajudou, que me deu força, me deu paciência e tudo mais, porque realmente não é para qualquer um, né? Porque é muitos obstáculos, é muita coisa para lidar. E por isso que eu quis também compartilhar essa experiência com vocês, para quem já trabalha, né, dessa forma, empreendendo, para quem é empresário, empresária, ou para quem quer começar a empreender, ter o seu próprio negócio. Porque, né, a gente vai trocando essa experiência. Quem já tem o próprio negócio vai entender e né, a gente vai trocando experiência. Vocês deixam aí nos comentários. Eu vou aprendendo com vocês, vocês vão aprendendo comigo. E para quem quer começar também, já ir se preparando para esse desafio, já ir olhando por tudo que vai passar também, para ter um olhar. E eu sempre falo também, né, para vocês aprenderem com os meus erros, porque eu acho que quando a gente aprende com o erro dos outros, fica mais fácil. E como que começou essa jornada, né, que nós começamos aí com a Mil Encantos. Eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio, principalmente quando eu comecei a trabalhar com lingerie. Eu já trabalhei em outras lojas de lingerie e eu sempre tive vontade, né, depois que eu iniciei nesse ramo. Eu achei muito gostoso, achei muito mágico e eu sempre ficava pensando, nossa, quando eu tiver minha loja. Então, antes da gente dar esse passo, eu sonhei com isso por muito tempo. Então, eu fiquei trabalhando em outras lojas mais ou menos uns 5 anos antes de iniciar com a Mil Encantos. E depois apareceu uma oportunidade. Não vou contar a história toda, gente, senão o vídeo vai ficar enorme. Até depois, se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico contando como que foi desde o começo, aí eu conto, tá bom? Porque vocês sabem que eu me empolgo, eu começo a falar, então quero focar aqui nas experiências mesmo. Mas só para dar uma introdução. E aí, a gente teve uma oportunidade e começamos a empreender. Quando eu falo a gente, é porque eu tenho mais 2 sócios, tá? Mas, então é isso, a gente teve essa oportunidade, começamos a empreender e foi aí que tudo começou. E eu sempre tive esse sonho por conta da liberdade que você tem, né, de horário, de você poder trabalhar de onde você quiser, enfim, todos esses benefícios do empreendedorismo que a gente já sabe, porém, eu não esperava que tivesse tantos empecilhos de outro lado, porque tudo tem um lado positivo e negativo, né? Mas quando a gente começa com alguma coisa, é óbvio que a gente vai sempre com a expectativa do lado bom. O lado ruim a gente até sabe que tem, mas a gente, tudo bem, vai dar tudo certo, né? Mas assim, para mim foi muito mais desafiador do que eu imaginei. Porque assim, para os meus outros 2 sócios, eu não sei se para eles foi mais leve do que para mim, porque eu acho que cada um lida de uma forma. Às vezes a pessoa olha para o que eu pensei, para o que eu passei e fala, até que não foi tão tenso, né? Às vezes a gente olhando de fora parece que, ok, foi tudo bem.
mas só quem está na pele, né, que sabe o que é. Então, assim, eu na minha pele, eu achei que foi muito desafiador. Então, vamos lá, vamos começar com as experiências que eu tive, o que eu aprendi e tudo mais. Uma das primeiras coisas que eu mais aprendi foi a ter fé, a confiar, a entregar o controle. Então essa é a primeira coisa, é que para quem pretende começar a empreender, ter o seu próprio negócio, já vai exercitando, já vai fortalecendo a sua fé. Inclusive tem um vídeo aqui nesse canal que eu já gravei falando sobre como ter mais fé e etc. Porque assim, gente, eu sempre fui uma pessoa muito controladora, eu não queria entregar, né? Eu não queria confiar, eu sempre quis fazer por mim mesma e isso me complicou muito no empreendedorismo. Eu tive que aprender a ter fé na marra, porque antes de eu chegar nesse patamar, eu sofri muito, porque eu realmente não queria confiar em Deus. Eu pensava assim, eu posso dar conta de tudo, Deus já tem muita coisa para se preocupar, tem pessoas que estão em piores situações que precisam mais dele do que eu. Olha que pensamento nada a ver, né? Mas eu ia por esse caminho e eu posso dizer que eu só me ferrei. Então, já quero deixar aqui para vocês, tenham fé, independentemente se você já tem o seu negócio, se não tem, porque isso vai te salvar. É Deus mesmo, é Jesus mesmo que vai te dar paz, que vai te dar consolação, que vai te dar esse conforto, porque o empreendedorismo traz muita incerteza. Porque assim, normalmente as vendas, em qualquer ramo que você for atuar, mesmo que se você for trabalhar no digital, por exemplo, mas no digital você também tem que conseguir um resultado, né, para você conseguir converter em dinheiro, em financeiro. Então, o que acontece? Você sempre vai ter que correr atrás. E é como eu falei, as vendas, independentemente se forem digitais ou for outro tipo de produto, sempre vai oscilar, né? As vendas sempre oscilam. E isso foi o que me deixou mais louca esse tempo todo, sabe? Por que você tem que ter fé? Porque as vendas oscilam. Então, tem meses que você vai estar vendendo super bem e tem meses que vai estar parado. E nesses meses que está parado, que você tem que exercer a sua fé. Por quê? Porque você vai começar a pensar nas contas que você tem, no resultado que você está adquirindo e que não está batendo. E aí você vai começar a ficar muito preocupado, a ficar angustiado, a ficar aflito. E aí uma coisa vai levando a outra, sabe? Porque aí se você tá angustiado, você não consegue trabalhar direito. Aí qualquer coisa que um cliente te fala já te abate. Então vai virando um ciclo vicioso. Ou seja, é realmente você entregar o controle para Deus, colocar tudo nas mãos de Deus, que independentemente do que acontecer, que Ele vai te sustentar, nada vai te faltar. E também eu acho que é muito enfrentar os seus medos. Porque assim, quando você começa a pensar nisso tudo que eu comentei, de meu Deus, eu não tô vendendo, as minhas contas estão altas, o que eu vou fazer, etc., você vai ter que encarar os seus medos. E quais que são esses medos? Para mim era um medo de, e se eu fracassar? E se der tudo errado? E se eu perder tudo? Entende? E se eu tiver que recomeçar? E se eu tiver que voltar a trabalhar no CLT? E se isso? E se aquilo? Então, cada um vai identificar um medo. E você vai ter que enfrentar esses medos, vai ter que começar a quebrar as crenças. Eu já falei sobre crença em outro vídeo que chama Medo do Sucesso. Vou deixar aqui no card para vocês. Mas as crenças são praticamente você ir fazendo perguntas para ir quebrando esse medo, sabe? Então, vamos supor, eu tô com medo de eu não vender, porque se eu não vender, eu vou ficar endividado, e se eu ficar endividado, eu vou perder tudo, vou ter que recomeçar. E aí você começa a questionar. Mas e se eu tiver que recomeçar? Qual que é o problema nisso? O problema é que eu tenho filhos, eu tenho isso, aquilo, mas o que eu posso fazer se eu recomeçar? Eu tenho experiência em tal, então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo.
Entende? Então é você ir fazendo perguntas sobre o seu medo para você ir desmentindo esse medo. Mas não é simples e você vai conseguir encarar esses medos melhor com Deus. Então, sempre pedindo para Deus te direcionar, te ajudar a enfrentar esses medos, te ajudar a ver as coisas por uma outra perspectiva, a te acalmar, porque isso vai trazer muita coisa que você vai ter que lidar. Então, por exemplo, para mim, o que foi essas muitas coisas? Muita ansiedade. Então, eu ficava assim, com o coração palpitando demais. Às vezes eu ficava com muita tremedeira, que eu ficava com muitos pensamentos acelerados, pensando o que ia acontecer, tentando controlar o futuro. Outra coisa também é que eu tinha muita insônia. Por quê? Porque eu queria ficar controlando as coisas. Então, à noite, em vez de eu dormir para descansar, eu ficava tentando encontrar uma solução. Ou eu ficava trabalhando na mente de, eu vou fazer conteúdo tal, eu vou fazer isso para divulgar, eu vou falar com o cliente tal, nananã. Enfim, entende? Esses pensamentos. E era muito atormentador, porque aí eu não dormia à noite, e aí depois no outro dia tinha que enfrentar tudo de novo, e aí juntava aquele monte de coisa, porque eu também já estava angustiada, eu estava com medo, estava aflita. Então, por isso que eu falo, se você não abrir mão do controle, você vai enlouquecer, porque é bastante coisa para lidar mesmo. Um outro aprendizado que eu tive é que você vai ter uma demanda grande no começo. Então, por exemplo, no começo que você não tem funcionários, você vai ter que, às vezes, trabalhar um pouco mais para você dar conta de fazer tudo. Porque, igual comigo, por mais que eu tinha os meus sócios cuidam da produção. Eu cuidava da parte das vendas, então era só eu nas vendas. E era bastante coisa. Então, assim, no começo eu trabalhava de 12 a 14 horas. Isso porque eu não tô contando as noites que eu trabalhava. Nem que eu trabalhava na mente. Mas nem contabilizando assim o horário normal, eram umas 14 horas. Ou seja, no começo você vai ter que lutar se é isso que você quer. Não tô falando que porque eu trabalhava muito, você vai ter que trabalhar também. Claro que não. Depende de negócio para negócio, depende o que você está construindo, depende o quanto você quer aquilo. Porque assim, hoje eu vejo que eu trabalhava muito porque eu queria as coisas muito rápido. Então, eu realmente estava me dedicando, estava me esforçando o máximo, porque eu queria que acontecesse muito rápido. E, graças a Deus, deu tudo certo, porque em 6 meses a gente teve um retorno de 40 mil reais em apenas 6 meses. Para mim, eu acho que foi 6 meses 30 mil e 8 meses 40 mil reais. Eu tô falando aqui para vocês o resultado para vocês verem e avaliarem que foi um retorno rápido e um valor muito bom, pelo menos na minha opinião. Mas o que acontece? A que preço que eu tive isso? Entende? Então, isso que você tem que avaliar, porque o preço que eu tive foi muito alto, que acarretou em várias coisas no futuro. E não só no futuro, mas no presente, que eu trabalhava no presente daquele tempo, né? Porque eu trabalhava muito, eu praticamente não tinha vida, porque eu só ficava trabalhando, eu não dormia, não tinha descanso, eu ficava angustiada, ficava com ansiedade, ficava muito cansada o tempo todo. Mas ao mesmo tempo, como era uma coisa muito nova para mim e estava dando certo, eu também ficava muito feliz mesmo com todos esses prós, né? Mas mesmo assim, foi muito cansativo. Se eu pudesse voltar, eu não faria dessa forma, porque eu acabei com o meu psicológico. Até por isso que depois eu tive a síndrome de burnout, que eu já falei para vocês. Vou deixar aqui no card o vídeo que eu contei tudo, como que foi, etc. Então, foi muito difícil. Por isso que eu falo, não é porque eu trabalhava muito que você tem que fazer igual. Mas o que eu quero dizer é que, no começo, como você não tem funcionários e às vezes você tem uma demanda grande, você vai ter que trabalhar um pouco mais. Então, vamos supor que no CLT você trabalhava às 8 horas,
né, normal, pronto, você ia para casa, ok. Mas no seu próprio negócio, às vezes você vai ter que trabalhar umas 9 horas, né, 1 hora a mais ou 10 horas, vai depender do que você quer fazer, né, de quanto tempo você quer alcançar, do quanto você quer se esforçar, se dedicar. Então, vai de pessoa para pessoa. E assim, gente, só para vocês terem uma noção sobre o valor que eu comentei com vocês, que a gente alcançou em pouquíssimo tempo esse valor, que para mim foi um valor alto. Eu trabalhei em várias outras lojas de lingerie, que às vezes tinha anos no mercado, era uma marca muito conhecida, e às vezes eu falava com as vendedoras, e tinha vendedoras que estavam lá há 1 ano ou 6 meses, sabe, com um tempo bom, e elas ainda não tinham batido esse valor. E quando a gente conseguiu esse valor, eu fiquei, assim, sem palavras, sabe? Porque, meu Deus, como que a gente conseguiu tão rápido, sendo que a gente nem tinha marca direito, no sentido de, né, quase ninguém conhecia a nossa marca, a gente não tinha nome, a gente tinha pouquíssimos produtos, a gente fazia grades pequeniníssimas. No começo, acho que a gente fazia, tipo, 4 de cada, sabe? Aí depois que a gente foi aumentando, lógico. A gente não tinha muita variedade de cor. Então, eu sei que a gente conseguiu esse valor, em primeiro lugar, graças a Deus, e em segundo lugar, porque todos nós, né, eu e os meus sócios, a gente se esforçou demais. Então, valeu muito a pena. Portanto, é como eu falei, pra mim, o que foi ruim foi o jeito que eu lidei, né? O quanto que eu queria isso e o quanto que eu realmente me matei por isso. E aí depois eu tive consequências no futuro. Então é o que eu falei para vocês no início. Aprendam com os meus erros. Se vocês estiverem dispostos a ouvir esse conselho, não faça isso de se matar de trabalhar para conseguir rápido. Lógico que é muito legal o resultado, mas dependendo de como for, você acaba depois nem comemorando de tão cansado que você vai estar, nem sendo grato, que foi o que aconteceu comigo, que mesmo que eu fiquei sem palavras, eu não conseguia comemorar, eu não conseguia ser grata, e eu até pensava que tinha algo errado comigo, de, gente, eu tô sendo muito ingrata, por que eu não tô agradecendo, por que eu não tô esplêndida, né? Porque eu não tô pulando de alegria. Mas o sentimento que eu tinha era, eu não fiz mais que a minha obrigação, né? Eu não consegui mais do que eu fiz. Então, tipo, não tinha como eu olhar com outros olhos, porque eu pensava, o tanto que eu me matei, era isso que eu tinha que conseguir mesmo, sabe? Então, não é um sentimento legal. Ou seja, se você quer crescer muito e tudo mais, maravilhoso, vai, se dedica, corre atrás, mas não ultrapasse o seu limite. Porque se você ultrapassar o seu limite, igual eu fiz, vai acarretar em várias coisas, você não vai conseguir ver o lado bom, você vai ficar mal do mesmo jeito, e eu acho que não adianta nada. E fora que depois eu também tive a síndrome de burnout, que eu tive que parar por um tempo, me desligar de tudo, e foi horrível eu ter que controlar isso, né? Eu poderia ter evitado, e eu acho que é muito aquilo que eles falam, né? De você aproveitar o processo. E eu percebi que eu tava pensando só no final, só no resultado final, e o processo eu não estava aproveitando, eu realmente estava me matando, como eu comentei. Um outro aprendizado que eu tive com o empreendedorismo foi ter disciplina. Mas eu confesso que, graças a Deus, desde sempre eu sempre tive muita disciplina, sabe? Então isso para mim foi fácil. Mas eu quero trazer isso aqui para vocês, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade e é algo que, se você tem dificuldade, você tem que trabalhar isso em você para você conseguir seguir esse caminho do empreendedorismo, de ser empresária, de ter o seu próprio negócio. Por quê? Porque você vai trabalhar para você mesma. Então não vai ter ninguém te enchendo o saco, ninguém te pressionando, a não ser você mesma, igual era comigo. Então, o que acontece? Você vai ter que ter muita disciplina de vou acordar a tal hora, vou fazer tal coisa, não vou ficar enrolando na hora do almoço.
vou voltar, vou ficar até tal hora, né, encerrar o expediente tal hora, vou cumprir tudo que eu tenho que fazer. Então, né, às vezes você tem que falar com o cliente, você tem que fazer conteúdo, você vai ter que enfrentar a sua preguiça para fazer tudo isso, porque não vai ter ninguém te enchendo o saco. E assim, mesmo que você tenha sócio, pode ser que esse teu sócio ou sócia, né, te cobre ou te pergunte como que estão indo as coisas e tal, mas mesmo assim, não vai depender da pessoa, vai depender de você. Porque não adianta o outro te perguntar e mesmo assim você não estar focado, né? Você não ter esse compromisso com você mesmo, com você mesma, de não, eu vou fazer, etc. Então tem que ter muita garra mesmo, muita disciplina, muita determinação de você sempre lembrar do seu objetivo para você conseguir superar esses obstáculos. Ainda mais, por exemplo, eu trabalhava em casa e hoje em dia eu trabalho também, né? A gente ficou um tempo na loja física e agora eu trabalho em casa novamente. E você tem o conforto da sua casa, né? Você pode parar a qualquer momento, pode ir lá, deitar na sua cama, pode ir lá no seu sofá, pode assistir alguma coisa, mas você tem que sempre lembrar do seu objetivo, do que você determinou, do que você busca, para essas tentações, né, você não cair nelas. Mas, como eu comentei com vocês, eu sempre vou falar para vocês sempre buscarem a Deus, sempre pedir para Deus dar tudo isso para vocês. Porque eu acho que quando é só da gente, não é tão fácil. Agora, quando a gente pede a ajuda de Deus para Deus nos ajudar, nos dar força, nos dar tudo isso, né, que a gente precisa, determinação, disciplina, as coisas se tornam mais fáceis. E o que me ajudou foi isso. Eu sempre pedia para Deus. Tinha dias, assim, que era muito difícil eu levantar, porque, como eu comentei com vocês, eu tinha muita insônia. E aí, sabe quando vai acumulando o cansaço? E isso nem no fim de semana, porque até no fim de semana eu trabalhava. Então, parece que minha cabeça estava desse tamanho, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito acelerada e queria fazer tudo, de ser sempre muito produtiva e etc. E aí tinha dias que eu pensava, meu Deus, não vou dar conta. Mas eu sabia que eu tinha que levantar, que eu tinha que ir, que eu tinha que fazer, que tinha cliente esperando, que eu tinha que fechar pedido. Enfim, que tinha as contas lá me esperando também, né? Então, por mais que, igual comentei, eu tinha os meus sócios, eles não ficavam me cobrando, porque eles estavam lá cuidando da produção. E, pra falar a verdade, eu que mais cobrava eles. Eu que deixava eles doidos, pra falar a verdade, porque por conta de eu ser super controladora, né, como eu comentei. Então, né, essa terceira dica que tenha disciplina, busque ter disciplina, porque se você não tiver disciplina, vai tudo por água abaixo, porque você tem que ter esse quesito também para você conseguir seguir adiante. E eu até quero abrir um parênteses aqui, que muitas vezes para mim não era só disciplina que me fazia ir, mas a cobrança comigo mesma. E esse é um erro que eu quero deixar registrado aqui para vocês também não cometerem. Porque disciplina é diferente de você se cobrar, de você se pressionar, de você se punir. E isso era algo que eu fazia muito comigo e era o que também me dava força de certa forma, mas uma força ruim, porque eu sempre me punia muito e isso me fazia muito mal, isso me causava muita ansiedade. Então eu aprendi a trocar essa pressão, essa autocobrança e tudo mais pela disciplina normal, sem você ter que ficar se batendo, sabe? Quando eu falo que eu aprendi, não é uma coisa fácil, gente, de, nossa, você vai aprender super rápido e tal. Até pra mim falar sobre isso, tem que ser um outro vídeo, né? Porque senão esse vídeo já tá enorme já. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo, deixem aí nos comentários. Mas eu fui aprendendo na marra, porque eu vi o quanto que isso tava me prejudicando, sabe? De eu ficar me cobrando demais, me pressionando, me punindo. E, meu Deus, eu mesma me punia demais e
é igual esses dias eu vi uma frase, eu era a minha pior hater, porque era muito tenso. Então saibam separar isso, tá? Disciplina não é a mesma coisa que você ficar se cobrando, se pressionando, se punindo demais. Tudo tem que ter um equilíbrio. E uma coisa que você vai aprender com o empreendedorismo é o autoconhecimento. Até foi por isso que eu abri esse canal no YouTube, porque foi a melhor forma de eu me autoconhecer, porque era muita coisa. Então, o que aconteceu que eu cheguei nessa conclusão? Que muitas vezes eu pensava que eu não estava tendo resultado e que era por causa de alguma coisa que eu não sabia. Então, eu comecei a ficar muito viciada em comprar cursos, sabe? Então, eu fiz muitos cursos de vendas. E durante esse tempo que eu fiquei fazendo cursos, eu tentava uma coisa aqui, aplicava outra ali e tal, e parece que nada dava certo. Até que eu cheguei à conclusão, depois de muito sofrimento, que não era sobre isso, não era sobre as vendas, não era sobre o método. Lógico que às vezes pode ser, tá? Não tô excluindo isso totalmente, mas não é só isso, sabe? Se você estiver nessa mesma situação de que você já fez vários cursos, que você se dedica muito e tal, e mesmo assim as coisas não vão, é porque tem algo que você precisa resolver com você. É algo psicológico. E eu já comentei isso em alguns outros vídeos, que tudo começa na nossa mentalidade. Então, dependendo das crenças que a gente tem, dependendo de como a gente vê o mundo, dependendo de como a gente pensa, de como a gente lida com as coisas, não vai para frente. Você realmente não vai ter resultado, infelizmente. E para você chegar a essa conclusão, para você descobrir o que é que pode estar te travando, é só você se autoconhecendo. Então é uma jornada, um caminho longo a seguir, né? Porque eu acho que é até interessante, porque a pessoa que você vai conviver o resto da vida é você mesmo. Então você se conhecer, procurar saber o que você gosta, o que você não gosta, o que te incomoda, o que faz sentido para você, o que não faz sentido, vai começar a te libertar. Você vai começar a ver as coisas de uma forma diferente. E foi por isso que eu entrei nesse caminho do autoconhecimento, que eu comecei também a me interessar mais. Foi por conta disso, que eu cheguei em uma hora, em um patamar que eu tava, não é mais nada sobre vendas, eu já tô expert nisso, daquelas, né? Eu tô brincando porque a gente tá sempre aprendendo. Mas eu pensei, não é isso. Então eu tive uma visão clara, sabe? E aí eu comecei a realmente trabalhar em mim, de começar a ver tudo que eu pensava, tudo que eu acreditava, tudo que eu estava carregando comigo, e comecei a mudar, a ressignificar. Então, eu até comentei em um vídeo que o que me fez desbloquear no sentido de começar a gravar vídeos, de não ter vergonha, essas coisas, que muita gente tem dúvida, né? Muita gente fala, como que eu faço para ter mais carisma quando eu gravar, para eu não ter vergonha, para eu ser mais autêntica, o que você faz, etc. Para mim foi quando eu ressignifiquei uma parte da minha história e foi natural. Então eu fiz o ressignificar e passou uma semana, se eu não me engano, eu tive uma vontade de gravar e aí eu fui lá, pedi para minha irmã gravar e eu comecei a gravar e pronto, e foi indo, sabe? E antes eu tinha tentado gravar várias vezes e eu não conseguia falar uma palavra. Então é como se tivesse acontecido uma mágica, sabe? Muito louco, mas eu sei que foi graças a Deus que me ajudou a ressignificar, a olhar as coisas de uma forma diferente. Enfim, foi isso que me ajudou. Ou seja, se eu ficasse tentando resolver de outra forma, por que eu não consigo gravar? O que será que é e tal? Talvez fosse um processo que eu ia demorar muito mais. E quando eu, de certa forma, olhei para minha ferida, né, que eu olhei para o meu passado e ressignifiquei o que precisava ressignificar, que era algo que eu estava carregando inconscientemente, aí as coisas só fluíram, sabe? Então é muito louco como que muita coisa inconsciente pode estar nos impedindo até mesmo de ter resultado com vendas, no nosso financeiro,
de ter resultado, até de ter um bom relacionamento com uma pessoa, né? Ou qualquer outra coisa, sempre pode ser algo psicológico também. Então, é bom você analisar por esse lado, né? Que pode ser sim. Gente, deu ruim aqui no meu microfone, parou de funcionar, minha bateria tá 10%. Então vou falar aqui bem rapidinho só para encerrar, mas o que eu quero dizer é para você começar a olhar para suas coisas, né? A olhar para dentro de você trabalhar em você, de você se conhecer, ver as suas culpas, as suas cobranças, né? De você ver se você não tá carregando um fardo e resolver tudo isso. Porque muita coisa pode começar no nosso psicológico mesmo, e isso pode interferir nas nossas vendas, nos nossos resultados, mais do que você imagina. Então, recomendo você começar a trabalhar o seu autoconhecimento, né, de começar nessa jornada. E uma forma de fazer isso é assistindo vídeos. Então você pode assistir os vídeos que eu já fiz aqui, ou se você quiser, você pode ver de outras pessoas também, né? Quero deixar algumas recomendações aqui pra vocês, vou deixar aqui na descrição, combinado? E também livros, né? De você procurar ler livros também sobre autoconhecimento, isso ajuda muito. Eu sempre brinco que eu já li mais de 300 livros, não sei se eu tô exagerando, mas eu sei que eu li muito sobre autoajuda, essas coisas, e me ajudou bastante. Mas o que me ajudou mais foi eu sempre pedir sabedoria, direcionamento pra Deus, né, para eu trilhar essa jornada. Então recomendo também que vocês peçam isso para Deus, para Ele te auxiliar em tudo, tá bom? E é isso, gente. Eu posso me aprofundar mais sobre isso em um próximo vídeo, mas vocês viram que eu trouxe só alguns aprendizados e o vídeo já ficou enorme, porque é muita coisa e como eu sou bastante detalhista, acaba ficando grande, né? Mas comentem aí se vocês querem a parte 2 que eu posso trazer com outros aprendizados. E comentem também o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado, que ajude de alguma forma. Gente, meu celular me trollou de novo, por isso que eu mudei aqui o ângulo, tá? Mas o que eu tava falando é que eu também tive muitos aprendizados com o que eu passei com a síndrome de burnout, né? Então, vou deixar aqui no card pra vocês, quem quiser assistir, né? Porque eu tive muitos aprendizados, eu contei um pouco mais, por isso que eu nem aprofundei sobre isso aqui no vídeo. Mas eu sei que muita coisa foi consequência do que eu fiz lá no início. Por isso que eu falei pra vocês tomarem cuidado, né? De realmente entregar o controle, de não ficar se cobrando tanto, né? De saber realmente o que é a disciplina, de saber ter equilíbrio e de você também trabalhar o seu psicológico, porque muitas vezes é o nosso psicológico, é a nossa mentalidade que está influenciando em alguns dos nossos resultados. Mas é isso. Se vocês quiserem que eu traga a parte 2, deixem aí nos comentários, como eu comentei. E espero que vocês tenham gostado, que ajude de alguma forma. E espero vocês no próximo vídeo. Lembrem-se de deixar o seu gostei, de se inscreverem no canal se vocês não são inscritos, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.